Terça-feira, 23ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelotas, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos, e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Mas, irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje ele traz para nós uma informação que vai ser só daí um acréscimo catequético para você. Depois vamos meditar sobre um ponto bem específico, né? Às vezes na nossa cabeça a gente tem essa confusão de que tinha uma galera que seguia Jesus e essa galera era uma galera uniforme, né? E não era isso, né? Havia diferentes vínculos com Jesus naqueles que estavam seguindo Jesus, né? Então nós temos um grupo mais amplo, que a gente ouve falar muito, né? Uma multidão. Uma multidão ouvia, uma multidão o seguia. Então esse é o grupo mais amplo. Depois nós temos um grupo menor, são os chamados discípulos. Então os discípulos não eram um grupo pequeno. São Lucas, em um dado momento, vai dizer que eram cerca de 70. Então tinha um grupo que não era aquela multidão que ia caminhando e de repente ia embora depois de um milagre, não. Ficavam ali próximos, iam seguindo Jesus. Então era um grupo maior, de cerca de uns 70 ou mais pessoas. E depois nós temos um grupo menor, que é o chamado grupo dos apóstolos. Então todo apóstolo é discípulo? Sim, mas nem todo discípulo é apóstolo. Então esse grupo menor, que é o grupo dos 12, que é muito significativo para nós enquanto igreja guardarmos isso, né? Jesus poderia ter feito uma outra escolha aleatória. Ele poderia ter escolhido um grupo dos 10, ou um grupo dos 7, né? O 7 como sinal, o número da perfeição. Mas por que Jesus escolhe 12? Porque Jesus está revelando para nós que existe uma continuidade no povo de Israel com o novo povo de Deus, que é a igreja. Então, aquele povo que foi formado sobre 12 alicerces, são as chamadas 12 tribos de Israel, esse novo povo de Deus também está sendo formado sobre 12 alicerces. Então, Jesus está mandando uma mensagem para o judeu. A hora que ele ouviu falar que Jesus escolheu 12, o judeu entendeu a mensagem. Por isso que hoje é tão triste quando a gente ouve alguém assim, ignorante, alguém que não tem conhecimento da fé, da Sagrada Escritura, dizer que Jesus não fundou uma igreja, dizer que Jesus não começou uma igreja física. Claro que começou, é óbvio que começou. Então, e ele deixa isso claro nessa escolha dos 12, nos poderes que ele confia a esses 12 que ele não confia aos demais, que ele não entrega para todo mundo. Então, o fato de ele colocar ali aqueles 12 e apresentá-los aos discípulos, como a gente tem no Evangelho de hoje, a gente vê que, peraí, ele está mandando uma mensagem. Pior segue aquilo que não quer ver. Mas agora, uma vez que a gente entende um pouco essa distinção dos que estão com Jesus e qual é o vínculo ali de proximidade, nós vamos olhar agora para uma atitude de Jesus e aprender dele algo que, infelizmente, talvez na nossa vida a gente não faz com muita convicção. O Evangelho de São Lucas ele é o evangelho que mais apresenta Jesus como alguém que reza, como alguém que ora. E o Evangelho de São Lucas ele faz questão de colocar essa oração de Jesus em momentos muito específicos. Quais são os momentos? Os momentos onde ou Jesus precisa tomar uma grande decisão ou ele precisa passar por uma grande provação. Grande decisão. Hoje, ele precisa escolher os 12. Então lembra, eram muitos discípulos. Tinha muita gente ali. Então, poderia não ter sido Pedro, poderia não ter sido Tiago, poderia não ter sido João, poderia não ter sido Judas Iscariotes. Claro que poderia não ter sido. Então, mas ele escolheu. E como ele escolheu? Uma noite inteira em oração. Então, antes de tomar uma grande decisão,
Jesus passou uma noite inteira em diálogo com o Pai. Então dá pra gente imaginar como foi essa noite. Jesus colocando ali os pontos fortes de Pedro, os pontos fracos, apresentando ali as fraquezas de Judas e Tiago, João, aquele colerismo deles. Então assim, tudo, Jesus pensou em cada detalhe durante aquela noite e escolheu esses e não outros, né? Então é bonito pensar que realmente Jesus quis apostar naqueles homens e apostou tudo neles. Apostou a igreja neles. Apostou a minha e a sua salvação naqueles homens, ao escolhê-los, né? E Jesus sabia dos riscos. Jesus sabia das possibilidades. E ainda assim, os escolheu. Então, isso é um exemplo que a gente precisa trazer para a nossa vida também, para as nossas decisões. Às vezes nós queremos tomar decisões e levantamos informações, vemos pontos fortes, pontos fracos, custo, benefício, tá, mas e onde que Deus entrou na minha decisão? Onde que eu parei e me coloquei diante de Deus? Quando foi que eu perguntei, e o Senhor, o que o Senhor acha disso? Dessa mudança de carreira, desse curso que eu estou querendo fazer, desse noivado, desse casamento, dessa mudança de atitude que eu estou querendo empreender na minha vida? O que que o Senhor pensa a respeito disso? É claro que na nossa oração, você não vai lá rezar e esperar Jesus te mandar um WhatsApp, um SMS, um direct, falar, olha, é isso que eu quero, tá? Mas até onde que nós não estamos dispostos, né, a estar ali com Ele e pelo menos tentar perceber, intuir, pegar ali no ar, na palavra de Deus, o que Ele quer para mim também, né? Então, que nós hoje possamos fazer essa experiência de Jesus, trazê-la para a prática do nosso dia a dia, né? É claro que Jesus acolheu ali e percebeu muito do que o Pai quis, para não dizer tudo, né? Mas por quê? A sintonia entre Jesus e o Pai era finíssima, era poderosíssima, né? Era acertada. E qual é a sua sintonia com o Pai? Qual é a minha sintonia com o Pai? Até que ponto nós somos capazes de perceber a palavra de Deus, o que Ele quer de mim? E se não temos essa intimidade, é porque não a buscamos, porque que ela é um desejo do Pai, nós sabemos que é. Então busquemos crescer nessa intimidade, crescer nessa proximidade, para quando precisarmos tomar grandes decisões ou precisarmos passar por provações, que a nossa oração seja realmente um instrumento de força, de fortaleza, mas também de graça para enxergarmos qual é o melhor caminho a seguir. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.